Thiago Maia seguirá no time titular e jogará mais recuado. Será uma espécie de zagueiro no time do Flamengo que enfrenta o Del Valle amanhã. Né? A escalação do Flamengo tem um time titular com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e o retorno, né, do Pedro e o Gabigol também, mantendo aquele quarteto tradicional. Perrotinha, o provável time do Flamengo para enfrentar o Del Valle amanhã tem Santos no gol, Varela na direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Thiago Maia fazendo esse terceiro zagueiro, Arturo Vidal e o quarteto de frente, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Esse é o provável time escalado pelo Vitor Pereira amanhã para enfrentar o Suco Del Valle. E quando a gente fala provável, é porque vai ser esse mesmo, né? Porque é o trem que a gente não se livra de ter o time escalado uma semana antes para o outro time se preparar tranquilo e fazer uma escalaçãozinha aí, já se preocupando com o time exato que vai enfrentar. Quero saber a sua opinião desse time escolhido pelo Vitor Pereira, mas principalmente agora uma opinião de futuro. Como é que você imagina esse Flamengo com o Thiago Maia fazendo uma espécie de terceiro zagueiro ali, estando mais recuado? Então, pois é, quando eu vi essa escalação, a primeira coisa que me veio em mente, e aí eu queria transformar a minha análise aqui mais num debate nosso, assim como eu fiz agora há pouco, tá? Eu, você e Alan aqui, Arthur. E, claro, galera aí que tá no chat, tá? Primeira coisa que eu queria perguntar, esse é o mesmo time que jogou a primeira partida ou tô errado? Mesmo time. Mesmo time. Eu tava na dúvida do lateral. É só uma questão de posicionamento que me parece ele estar mudando um pouco o posicionamento do time, me dando até uma certa impressão de um adeus 4-3-3, tá? Que também, na realidade, pouco importa. Mas vamos lá. Cara, ter o Thiago Maia como uma espécie de terceiro zagueiro, será, portanto, mais centralizado, tentando fazer uma proteção maior à zaga? O que isso está querendo... Não, eu vou fazer esse debate aqui com a galera aí, você que está aí do outro lado da telinha, e se eu estiver falando besteira, a gente vai debatendo aqui e vai tentando acertar, chegar num denominador comum. Isso só, para mim, reflete o que eu falei agora há pouco do quão o Flamengo está mal defensivamente. A preocupação do Vitor Pereira nesse exato momento, então, é dar um pouquinho, um volume maior, uma capacidade maior do Flamengo de se defender e de dificultar, principalmente, o adversário chegar perto da área rubro-negra, de chegar perto do gol rubro-negro. Trazer o Thiago Maia para uma realidade de um terceiro zagueiro, de certa maneira, me assusta um pouco. Vou dizer por quê, e aí vocês também podem falar, não, Ricardo, não faz sentido, ou Ricardo, pode fazer sentido. Eu tenho visto o Flamengo nos últimos jogos, aliás, acho que nesse ano, como um time que uma das características, um dos fatores que faz o Flamengo estar tão mal defensivamente, principalmente é o fato de que está muito espaçado uma linha e a outra, meio de campo e defesa. Quando se pensa num terceiro zagueiro Thiago Maia, vem logo à minha mente, e eu posso estar pensando errado, e eu queria muito a ajuda tua, Alan, Arthur e vocês aí, de que é quase como uma espécie de recuar e trazer ele para perto da área. Isso não abriria ainda mais um buraco entre o meio de campo? Ah, não, mas aí vai ficar o Arturo Vidal. Tá, o Arturo Vidal não é o João Gomes. Ele não é um Cuejar. Ele não tem, embora ele tenha feito boas partidas, até tentando caçar os adversários e marcando implacavelmente, relativamente bem, eu não vejo ele com esse tipo de característica de um jogador rápido e caçador. E esse tipo de característica também de um volante não é o que eu espero para um Flamengo que tem o Vitor Pereira no banco. Não é esse tipo de time arrumado em campo, não é esse time que eu quero ter em campo. Ou um time de 2016. Não é isso que eu queria. Eu quero um time que defensivamente tenha linhas compactas, que um time sabe o que fazer quando não está com a bola, sabe se posicionar, pressiona o adversário, aquela pressão pós-perda, que sabe e se posiciona para principalmente tomar a bola e ir embora. E aí eu vou botar já de cara, né, com relação a essa questão do Thiago Maia. Para vocês, soa igual ou soa diferente o que eu pensei? Vamos lá, rapidamente. Para mim, essa questão dessa descida do Thiago Maia, principalmente no meio dos zagueiros ali, ela vai acontecer muito na questão da saída de bola, para tentar dar qualidade e fazer aquela saída de 3, no qual você abre um pouco mais os laterais. Só que, sabidamente, né, e isso vem
tendo inúmeras críticas com relação a isso. A gente vê um Flamengo espaçado, um Flamengo aonde a gente não vê a primeira linha, né, se entregando ou tendo a humildade de identificar que não dá para fazer a marcação alta lá em cima. Porque o Flamengo não tem condições hoje de fazer isso. Então, esse só tem que marcar num bloco médio ali. Eu entendo que não dá mais para querer pressionar. Mas aí vamos estar no Maracanã diante do adversário. Eu entendo que para que a gente possa e tenha capacidade de subir a marcação, fazer a marcação alta, você tem que subir em bloco. E isso, por si só, deveria fazer com que a linha defensiva, a nossa última linha, subisse e jogasse ali muito próximo da linha do meio de campo. Eu não vejo isso acontecer hoje, não vejo o Vitor Pereira ter conseguido trabalhar e ajustado isso. Posto isso, eu entendo o seguinte: no jogo passado, contra o Botafogo, a gente foi soberano no meio de campo. Soberano no meio de campo. A gente foi muito superior ao Botafogo. Mas o Vitor Pereira fez uma modificação. Ele entrou com um lateral, que não era lateral, era um zagueiro, que era o Cleiton, né? E recuou o Cebolinha, que deveria ter jogado aberto de ponta lá na frente. E o Cebolinha meio que jogou de ala ali, muitas das vezes, recompondo pela esquerda. E isso, por si só, fez com que o Flamengo tivesse mais compacto. E não apenas por isso, e vai se somar a excelente partida que o moleque fez, o Isaías Jesus, Isaías, né? Eu confundo o nome do menino. Como é Igor. o nome dele? Igor Jesus, né? Que correu e se entregou muito como o João Gomes muitas das vezes fez no passado. O Igor Jesus fez uma partida monstruosa, coisa que eu entendo que essa equipe principal não tem. Agora, verdade seja dita, o Rodrigo Caio, após o término da partida, ele deixa um recado singelo, sutil. Só na qualidade não chegaremos a lugar nenhum. Tem que ter entrega de todos os jogadores. Isso por si só me faz acreditar que amanhã a gente vai ter uma cobrança maior com relação ao time e um nível de entrega maior com relação ao seu Arrascaeta, com relação ao Pedro, com relação ao Gabigol, na questão marcação. Vai ter que ter um envolvimento, um comprometimento, para que a gente consiga compactar mais essa equipe, porque a equipe do Del Valle, por mais que alguns queiram falar que é cachorro morto, eu vou falar para vocês, não é. Os caras também jogam junto relativamente há algum tempinho, ele sabe se posicionar, ele sabe jogar em velocidade, então a gente vai ter que estar bem atento para poder evitar isso aí e lembrar que a gente precisa reverter o placar. Então, não apenas nos preocuparmos com a questão, né, defensiva, a gente vai ter que ser bem, né, forte na questão ofensiva, sim, mas a equipe vai ter que jogar de forma diferente, de forma inteligente. Então, eu entendo que essa pode ser uma tentativa, porém, é importante falar, né? O Gerson também iria para o banco, na minha opinião. O Gerson, infelizmente, está muito abaixo fisicamente. Eu iria com o Vidal e com o Thiago Maia, mas o Thiago Maia sozinho, à frente da grande área, ele não vai ter fôlego para conseguir correr e preencher todos os espaços. Então, isso, por si só, vai fazer com que o Everton Ribeiro e com que o Arrascaeta tenha que descer para poder preencher os espaços ali e ajudar defensivamente. Se isso não acontecer, a vulnerabilidade vai existir, Perrotinha. É uma forma, é uma tentativa. Ele fez isso diante do Botafogo, acabou dando certo, mas eu entendo que com jogadores com características diferentes, com jogadores que provaram e mostraram que com um pouquinho mais de dedicação, de comprometimento tático, isso por si só contribuiu para o crescimento da equipe. E eu entendo que a gente foi bem superior ao Botafogo nesse quesito ali de meio de campo, principalmente. E é engraçado, né, Alan? Porque... Desculpa, Arthur. Foi mal. Não. Pode continuar. E é engraçado, né, Alan? Porque, cara, é um time que, pelo menos desde 2019, sabe, aprendeu com o Jorge Jesus, jogou até com outros técnicos que não tiveram êxito, a gente sabe, né? Domenech. Souza, Renato não, né? Mas, enfim, times que jogando em bloco, que tinha esse tipo de esquema, mesmo sendo diferente, mas que se assemelhava nessa parte de marcação, principalmente sem a bola, principalmente se assemelhava um pouquinho, tinha algumas características que eram iguais, mas assim, não todas, obviamente, mas algumas, né? E é engraçado como esse time de trabalho para trabalho, ele, de certa maneira, ele... E aí, cara, me dá muita impressão, assim, quando começa um trabalho novo, quanto isso impacta
no dia a dia dos caras e como o comportamento deles dentro de campo, isso é impactado também. Até o gestual, né? Então, quando sem bola, que é o que mais ou menos eu botei aqui em questão, o quanto sem bola o Flamengo hoje está muito vulnerável, o Flamengo está muito, sei lá, eu vou usar a palavra errado em campo, né? Como está mal, como está espaçado, como está lento, como está difícil para o Flamengo se defender bem e conseguir retomar a bola. Na parte de saída eu entendi, acho que é isso mesmo que vocês falaram, mas me preocupa muito essa parte sem a bola, quando atacado pelo adversário, o quanto o Flamengo está mal posicionado e se defende mal, né? Também acho.